basta. Aleluia. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que nos ensina a Bíblia Sagrada, nós vamos aprender hoje esse lindo trecho da palavra de Deus, 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Vamos ler. A Bíblia diz: se é necessário, aqui Paulo falando, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, aqui na verdade está falando dele mesmo, tá? Subentendido. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nesto, tolo aqui, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Presta atenção a partir do 7, é a chave do que nós vamos falar. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, Paulo está falando dele mesmo, das revelações que ele mesmo recebeu de Deus ao subir ao terceiro céu, para que não me sobrevivesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, bater na cara. Imagina essa cena, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos falar junto? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Esse é o versículo chave daquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. Aí ele continua dizendo: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quem quer receber o poder de Cristo aí sobre si? Fala assim comigo: Senhor, eu quero, mesmo em minhas fraquezas, receber o poder de Cristo sobre a minha vida. Olha que coisa tremenda, querido. Nas fraquezas, nas vulnerabilidades, no quebrantamento, na humildade, Deus tem poder de Cristo, poder e glória para derramar sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E no 10 ele fecha: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que coisa tremenda. Vamos falar junto? Porque quando sou fraco, bem forte, porque quando sou fraco, aí sou forte. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Queridos, isso é tremendo. Esses 2 versículos resumem tudo que nós vamos falar, o 9 e o finalzinho do 10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E no final do 10, porque quando sou fraco, então sou forte. Louvado seja esse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Então nós vamos aprender sobre isso, vivendo em quebrantamento e vulnerabilidade. Nós vamos aprender que a liderança, irmãos, no reino de Deus, ela não vem de baixo para cima. Ela não é controladora, preste atenção. Ela não é avarenta, tampouco de dominar, de subjugar, de tiranizar as outras pessoas. É liderar com base no fracasso, é liderar com base na dor, no sofrimento, nas dificuldades. Nós podemos ter graça de Deus e poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dúvidas, é o servir na direção de Deus, na capacitação do Senhor. É um servir que liberta. Fala comigo: é um servir que liberta. Então preste atenção, amados, a manipulação
tirania, subjugar os outros, maltratar os outros, não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de liberdade. O reino de Deus é um reino de graça. O reino de Deus é um reino de amor. É esse reino que nós estamos pregando aqui nessa noite. Mas tudo isso, vivendo em quebrantamento e reconhecendo as nossas próprias vulnerabilidades. Quando nós falamos de vulnerabilidade, nós estamos falando de humanidade. Quando você reconhece a sua fraqueza, a sua dor, o seu sofrimento, você está sendo como Jesus. Por exemplo, Jesus lá no Getsemane, ele chorou, a alma dele estava angustiada, sim ou não? A Bíblia relata isso. Quando ele subia no monte, ele pedia para 3 dos seus melhores amigos subirem com ele, reconhecendo as suas fragilidades, reconhecendo que ele precisava de amigos. Não tem nada de errado você reconhecer as suas fraquezas, as suas dores, as suas mazelas, os seus sofrimentos. Quando você reconhece isso, Deus tem graça para derramar sobre a tua vida. Nosso padrão de liderança hoje deixa de lado o quebrantamento e a fragilidade. E por isso, quando as tempestades fortes atingem muitos, não estão preparados. Porque não reconhecem a sua humanidade. Não se apegam a Deus, não buscam a força de Deus, buscam a sua própria força. Tentam criar na frente das pessoas um mito de super-homem, de super-mulher. Vamos ser práticos aqui, muitas mulheres são mães aqui, tem esse mito na nossa cabeça. Eu sou uma super-mãe, e aí de repente quando o filho faz alguma coisa contrária àquilo que ela pensava, de repente ela se fragiliza e ela se sente a pior mãe do mundo. Querida, não se sinta assim. Você é apenas humana. Deus não quer que você seja uma super mãe. Deus quer que apenas você seja mãe. E os filhos são assim. Os filhos dão trabalho. Os filhos às vezes fazem escolhas que nos contrariam. São vulnerabilidades, são dores, são fraquezas, são sofrimento, são situações humanas, apenas humanas. Nós precisamos desenvolver uma teologia da fragilidade. Relacionamentos são marcados por dor e divergência, sim ou não, irmãos? Quem é casado aqui sabe. Nem sempre é um mar de rosa, nem sempre é só alegria, sim ou não? Pais e filhos, mesma coisa. Se tem uma coisa que pai e mãe aprendem é sofrer pelos filhos. É verdade ou não? Sim, dor, divergência, dificuldades são condições humanas, que fazem parte dos relacionamentos. Já dizia um grande pensador cristão: as maiores feridas são feitas nos maiores afetos. Mas também os relacionamentos podem promover cura, libertação, sarar o teu coração. Nem tudo é ruim nos relacionamentos. Tem coisas que são boas. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que um irmão. Amém? E é isso que nós queremos forjar aqui nessa igreja. Coloca lá a frase da nossa missão como igreja, filho. Rapidinho, vê se tem como aí. Só para vocês. Depois nós voltamos para cá, tá? Coloca lá o PowerPoint. Olha só a nossa missão como igreja, irmãos. Que Cristo seja o centro. Que a Bíblia, a palavra de Deus, seja o fundamento. E nós nos dedicaremos nos relacionamentos. Vamos falar junto? Que Cristo seja o centro. Que a Bíblia seja o fundamento. E nós nos dedicaremos aos relacionamentos. São 3 palavras-chave que nós queremos guardar como a missão dessa igreja: Cristo, a Bíblia e relacionamentos. Amém? Uma igreja de amigos, uma igreja de família, uma igreja que se importa com o outro, uma igreja acolhedora. Pode voltar lá no slide, tá, filhão? Onde a gente está. Uma igreja que se doa, uma igreja que ama, uma igreja que não segrega, mas sim que recebe de coração aberto. Muitas vezes, irmãos, nós nos decepcionaremos com pessoas, às vezes no casamento, às vezes na família, às vezes na igreja, às vezes no trabalho. Sim ou não? Decepções também fazem parte da nossa história. E não é por isso que nós vamos ficar enclausurados, não é por isso que nós vamos nos meter numa caverna, não é por isso que Satanás vai nos vencer, não! Pela graça de
de Deus, pelo poder de Deus, nós vamos triunfar sobre todas essas mazelas. Amém? Palavra de Deus para nós essa noite: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa é fraqueza. A intimidade, muitas vezes hoje, está sendo substituída por manipulação, por lutas por poder, por humilhação. Como as pessoas gostam de humilhar os outros hoje, né? Só entrar na rede social, zoar os outros, zombar os outros, por sedução. Nós vemos hoje um espírito de erotismo, né? No meio de todo meio, em todo lugar. Todo mundo querendo pegar todo mundo, ninguém é de ninguém. É o nosso mundo. Atitudes defensivas, né? As pessoas se defendendo, se ferindo, se agredindo, se defendendo, solidão, rupturas relacionais todo o tempo, os relacionamentos sendo quebrados, pontes de amor não sendo construídas. Irmão, Deus te criou não para criar muros entre pessoas, Deus te criou para construir pontes de amor ao coração de outras pessoas. Amém? Fala comigo. Deus quer que eu construa pontes de amor na direção das outras pessoas, e não muros de amargura, de ódio, de ressentimento, de retaliação, de vingança. Não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Podemos alcançar nossos objetivos, é claro, conseguir as coisas, também não tem problema, mas infelizmente o mundo atual nunca se sente completamente satisfeito. É verdade ou não é? O homem moderno, o homem atual, sempre está insatisfeito, sempre está ingrato, nada está bom, nada presta, nunca é suficiente. É a geração que nós vivemos. As pessoas sentem uma sensação de vulnerabilidade e de imperfeição que acompanhava o coração das pessoas. E por que Deus permite tudo isso? É a pergunta que fica aqui no ar, para mim e para você, irmãos. Ele lança muitas vezes a maldição, o problema na nossa vida, né? Muitas vezes nós mesmos nos metemos nessas confusões, para que a gente se prostre diante dele, para que a gente busque ele, a fim de reconhecermos a nossa necessidade de um Salvador. Amém? Você precisa de Jesus? Você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Muitas vezes, irmãos, preste atenção no que eu acabei de falar, muitas vezes Deus permite que situações delicadas, situações inesperadas, situações até de queda, pecado, erros, falhas, sofrimentos, dores, mazelas, aconteçam conosco, porque é uma das maneiras de Deus chamar a nossa atenção na direção dele. C.S. Lewis já diz numa das suas obras, O Problema do Sofrimento, ele diz assim: a dor e o sofrimento é um megafone de Deus para chamar a nossa atenção. A dor e o sofrimento, eu vou repetir, é um megafone. Vocês sabem o que é megafone, né? Aquele aparelho que o cara fala: atenção, galera, venham aqui, pessoal. É o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. E quando fracassamos, quando passamos por situações difíceis, lutas, problemas, será que nós nos aproximamos mais de Deus assim como Ele quer? Assim como Ele deseja? Glória a Deus, você está aqui nessa noite, buscando a Deus, amém? Olha que povo lindo aí do seu lado, dá um joinha para ele, dá um oizinho, olha que coisa linda. Por mais que ele esteja distante, né? Nós estamos num só espírito, num só coração, ouvindo a palavra de Deus para que sejamos transformados pelo poder de Deus. E diante de tudo isso, de todos esses problemas, de todas essas dificuldades, muitos fogem, muitos lutam e muitos se escondem. São as três reações mais comuns diante dos problemas: fogem, lutam ou se escondem. Vamos ver cada uma delas. Alguns fogem. Fogem para onde, irmãos? Alguns enterram a dor, a sua própria dor, nos vícios, evitando a vida ao focar apenas numa pequena parte dela. Quantas e quantas pessoas em vícios, compulsões terríveis, hoje escravizadas pelas drogas, pelo álcool, pela prostituição,
depressão, pelos relacionamentos equivocados, tantas situações hoje como uma fuga dos problemas. Outra coisa, muitos investem energia, às vezes no ministério, na igreja, nas coisas de Deus, como forma de evitar certos relacionamentos desagradáveis dentro de casa. Tem isso, irmão. Tem gente que se envolve um monte na igreja porque quer fugir de casa, porque quer fugir dos problemas. Tem gente que faz isso no trabalho também. Se mete e se atola no trabalho porque está fugindo dos problemas dentro de casa, com os filhos, com o cônjuge. Nós não podemos fazer isso. Quantos são bem-sucedidos na vida profissional, mas falham miseravelmente dentro das suas casas? Quantas e quantas pessoas aqui? Outros lutam, alguns já lutam. É a seguinte parte: olha essa lata, olha essa cara. Tomara que não seja você, tá, irmão? Misericórdia. Tem muitos que são assim, lutam, ficam irados, ficam amargurados, violentos, porque a vida não é o que gostariam que fosse. Quantas e quantas pessoas assim? Descontam a ira, às vezes, na política, né, nos cristãos, na igreja, no trabalho. Às vezes, até no meio cristão tem isso. Gente mal resolvida, batendo boca, agredindo umas às outras. Irmãos em Cristo, porque estão lutando consigo mesmo e estão guerreando com outras pessoas. Muitos são bravos com Deus porque não receberam alguma das suas orações. Tem raiva de Deus, porque acho que Deus não agiu do jeito que ela achava que Ele tinha que agir, como se ela tivesse poder de mandar em Deus. Ela orou e não aconteceu no momento exato que ela queria, e aí se revoltou com Deus, começou a blasfemar contra Deus, começou a ofender o próprio Deus, ou então abandona a fé por causa disso. Estão bravos com Deus. Seus conflitos interiores são vomitados sobre os outros. Você já viu alguém assim, gente? Uma pessoa mal resolvida vomita sobre os outros as suas próprias mazelas, com agressividade, com soberba, com grosseria. Tem gente que é terrível, irmão. Tem gente que é tóxica, sim ou não? Tem gente que ninguém quer estar perto, porque vivem lutando consigo mesmo, lutando por Deus, lutando com as pessoas. Mas existe um terceiro caso aqui, algumas pessoas que se escondem. Fala comigo, se esconder. O que é isso, pastor? Muitos edificam a vida com o intuito de cobrir quão defeituosos, falhos, quebrados, frágeis, limitados e imperfeitos são. Cria uma carapaça, né? Uma imagem para os outros que não são de verdade. Evitam muitas vezes de falar de decepções, de contratempos, tanto pessoais como profissionais, tanto lá fora como na igreja, porque não tem um coração quebrantado, não reconhecem as suas próprias vulnerabilidades. Fala comigo, quebrantamento e vulnerabilidade. Exageram, né, os fatos, exageram os números, focalizam apenas no sucesso, evitando pensar nos fracassos. O fracasso ele elimina, o fracasso ele isola, os defeitos ele esconde, os limites não existem. Como tem gente assim? Então nós vamos aprender aqui, amados, de forma bem dinâmica, rápida, duas formas de viver a espiritualidade cristã. Quais são as duas formas que eu e você podemos viver a nossa espiritualidade cristã? O nosso dia a dia com Deus, a nossa vida com Deus. Você pode ter uma postura orgulhoso, defensivo, ou então uma postura quebrantada e vulnerável. Amém? Você escolhe que tipo de vida você quer viver. Orgulhoso e defensivo, é claro, é negativo. E quebrantado e vulnerável, obviamente, é positivo, é abençoado, porque Deus tem planejado para nós. Primeira característica de alguém orgulhoso e defensivo: essa pessoa sempre tem uma atitude cautelosa
Já o quebrantado e vulnerável, ele é transparente, ele é vulnerável, ele expõe diante das pessoas apropriadas aquilo que realmente ela é, sem medo. Ela é o que é, sem medo. E quem gosta dela e ponto final. Amém? Glória a Deus. É ali que você vai reconhecer seus verdadeiros amigos. Quem gosta de você mesmo diante das suas vulnerabilidades, mesmo diante das suas dificuldades. Ele te ama, ele te acolhe, ele quer você perto dele, independente dos seus erros e falhas. Nós temos ensinado aqui nas células, nos trabalhos que nós fazemos com vocês. Amado, um amigo para mim tem duas características: é alguém que conhece o teu coração e é alguém que tem prazer de estar com você. Um verdadeiro amigo é alguém que conhece o teu coração, apesar de tudo vai. Ele conhece o teu coração e ele tem prazer de estar com você. Segunda característica do orgulhoso defensivo é que ele focaliza somente as suas áreas positivas, fortes e bem-sucedidas. O resto ele esconde. Já o quebrantado, vulnerável, ele está ciente das suas áreas fracas, dos limites do seu ser e admite as suas falhas abertamente. Ele admite, não, realmente eu tenho esse defeito. Ele admite, ele assume. Terceira característica do orgulhoso defensivo: ele se ofende com facilidade e fica sempre na defensiva. Será que você é alguém assim? Se ofende com facilidade, é dodóizinho, qualquer coisinha já se retrai, se defende, e muitas vezes a defesa é agredir os outros, é ferir os outros. Orgulhoso e defensivo. Já o quebrantado e vulnerável não, ele é sensível e aberto à contribuição de outras pessoas. Quando alguém fala uma coisa, não se ofende, ele ainda agradece e fala: poxa, irmão, glória a Deus, você quer me ajudar e você está falando isso de mim, eu reconheço, realmente eu tenho essa falha. Glória a Deus por isso. Amém? Olha a outra característica do orgulhoso defensivo: ele naturalmente foca nas falhas, nos erros e pecados das outras pessoas. Ele é bom nisso, para ver os erros e falhas dos outros, e os dele ele esconde, ele não reconhece, ele joga para debaixo do peito. Já o vulnerável, quebrantado, é diferente. Ele está consciente da sua própria fraqueza, tem compaixão dos outros e é tardio no julgar e no falar de alguém. Amém? Ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Outra característica do orgulhoso defensivo, sempre dou a minha opinião, mesmo quando não me perguntam. Você conhece alguém assim? Cara cheio de respostas, sempre sabe tudo, sempre dá sua opinião, mesmo quando não foi perguntado. Orgulhoso e defensivo. O quebrantado e vulnerável não. Ele é tardio no falar e pronto para escutar. Irmãos, Deus nos deu duas orelhas e uma boca. Nós temos que falar mais ou ouvir mais. É 2 para 1. Até nisso Deus foi matemático. Deus foi perfeito. Meus irmãos estão aqui, casados, muito bem. Irmão, fale menos e ouça mais as pessoas. Glória a Deus, irmão. Glória, pastor. Ouça mais e fale menos. Tardio para falar e pronto para escutar. Orgulhoso defensivo, ele não se aproxima muito das pessoas. Ele tem medo. Por quê? Porque vai enxergar as suas fraquezas, as suas debilidades. Então ele não se aproxima das pessoas. Mas o quebrantado e vulnerável não. É uma pessoa aberta, é uma pessoa flexível, é uma pessoa interessada nos outros. Olha a diferença. Porque ele é curado, ele é sarado,
Ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe quem ele é em Deus. O orgulhoso defensivo não deixa que as pessoas percebam o que realmente está acontecendo no interior dela. Jamais abre o coração para alguém, se esconde, se enclausura, se fecha, se encaverna. Já o quebrantado e vulnerável não. Ele tem prazer em mostrar vulnerabilidades e fraqueza, porque ele entende que o poder de Cristo será visto na sua vida. Amém? Fala comigo, a graça de Deus me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmão, se você lembrar esse versículo nessa noite, eu já vou sair daqui feliz. Deus está olhando para mim e para você, dizendo: meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O orgulhoso defensivo, ele gosta de controlar a maioria das situações. Já o quebrantado e vulnerável não. Ele sabe se relaxar no ambiente, no lugar, e ele dá oportunidade para que outras pessoas ganhem a sua confiança. Ele é aberto. O orgulhoso defensivo, ele precisa estar sempre sério para se sentir forte e bom. Olha, meu irmão, talvez eu esteja falando com você. Essa palavra é para nos confrontar. Não estou falando mal de vocês, estou fazendo nós todos aqui refletir e analisar que tipo de reação nós temos diante dos problemas, diante das pessoas. Você quer estar sempre certo, porque quando você acha que está certo, você se sente forte e bom. Orgulho e defensivo. Mas o quebrantado e vulnerável é diferente. Ele compreende que a força de Deus se revela em admitir erros e fraqueza. Amém? Amém? Não tem problema nenhum você reconhecer os erros e as suas fraquezas. Quando você pede perdão no reino de Deus, você se eleva. Quando você não reconhece os seus erros, você se rebaixa também. Porque a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. A Bíblia diz: a humildade precede a honra, mas o orgulho precede a ruína, a destruição das pessoas. O orgulhoso defensivo sempre está culpando os outros, enquanto o quebrantado e vulnerável assume as responsabilidades. O orgulhoso defensivo, com frequência, guarda rancores e raramente pede perdão para as outras pessoas. Meu irmão, se tu quase não pede perdão, eu estou falando com você. Eu estou te confrontando aqui nessa noite em amor. É Deus nos confrontando. Mas se você é alguém que assume responsabilidades, você está entendendo que Deus quer de cada um de nós. Amém? Quando me sinto ofendido e desisto das pessoas, você está agindo como orgulhoso e defensivo. Ou tem gente assim, que desiste das pessoas. Qualquer coisinha se sente ofendido. E já o quebrantado vulnerável não. Quando me sinto ofendido, faço perguntas para analisar aquilo que aconteceu e faço uma autoanálise do meu coração. Porque às vezes o problema não é o outro, irmão, sou eu. Amém? Quando nós vamos participar da ceia, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós temos que constantemente fazermos uma autoanálise do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa vida. O orgulhoso defensivo, ele nega, ele evita, ele se afasta das realidades dolorosas da vida. Já o quebrantado e vulnerável, não, irmão. Não, ele não faz isso. Ele encara a verdade por trás das aparências, mesmo quando isso fere ele mesmo. Ele encara a verdade. Ele encara as realidades. Meu irmão, quando você enfrenta um problema, uma realidade difícil, você encara ela ou você sai correndo?
foge, luta com você mesmo, ou se esconde, como nós vimos. Quando o gigante se levanta contra você, irmão, você encara ele e derruba ele na força e no poder do Senhor, ou você foge, se esconde, ou luta consigo mesmo, sai ferindo, machucando, lutando com os outros. É isso que nós estamos falando aqui. E para terminar esse gráfico, orgulhoso e defensivo dá sempre respostas aos que estão sofrendo, tentando consertá-los. Já o quebrantado e vulnerável está sempre presente na dor dos outros e se sente à vontade com aquilo que não entende. Ele diz: não sei. Não tem problema nenhum, ele não sabe tudo. Ele não sabe todas as coisas. Ele não se importa em dizer: ó irmão, eu não sei isso aqui. Espera um pouquinho que eu vou perguntar para o pastor. Espera um pouquinho que eu vou ver lá na Bíblia. Ele não tem filho. Ele é quebrantado. Mas o orgulhoso e defensivo, ele precisa provar que sempre está certo quando erram com ele. Já o quebrantado e vulnerável pode deixar para lá. Entrega aquela situação ao Senhor. O orgulhoso e defensivo é exigente, enquanto o quebrantado e vulnerável reivindica os seus direitos com respeito e gentileza com relação a outra pessoa. Fala comigo: respeito e gentileza. Quando você lida com as pessoas, irmão, você tem essa característica: respeito e gentileza. Ou tudo tem que ser do seu jeito, você é manipulador, você não é do seu jeito, você faz birra. Essa é uma criança pequena. Bate o peito, faz cara feia, resmunga, vira as costas, vai dormir no sofá. Irmão, isso é engenhosidade, é orgulho, é falta de quebrantamento no coração. Para com isso, amadurece, cresce no Senhor. Amém? Não crie paredes, blocos, muros com as outras pessoas. Construa pontes de amor, reconciliação. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Meu irmão, eu peço perdão até porque eu acho que eu não fiz. Para reconciliar com outra pessoa, a Bíblia diz: no que depender de vós, tem de paz com todos os homens.